No programa hoje, eu vou apresentar para vocês por que a mudança de mentalidade e de comportamento se tornou uma competência vital para nós sobrevivermos e termos sucesso no mundo contemporâneo. Na verdade, ela se tornou um novo tipo de inteligência, a inteligência evolutiva. Fique comigo e você aprenderá a se tornar uma melhor versão de si mesmo e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo e a influenciar o próprio processo de mudança de sua organização. Tudo com base em ciência. Você aprenderá conceitos, abordagens e ferramentas baseadas na neurociência, na economia comportamental e numa corrente específica da psicologia cognitiva, a teoria de desenvolvimento de adultos. Entre nessa jornada de aprendizado. A mudança se tornou uma constante em nossas vidas. Elas já aconteciam no passado, mas nós tínhamos muito mais tempo para nos adaptarmos. Hoje em dia elas são muito mais intensas, complexas e vêm com uma frequência muito grande. Isto traz enormes desafios para nós, pessoalmente e profissionalmente. Nos sentimos tal como nessa cena do filme Lucy, atônitos, inseguros, incertos sobre que rumos tomar. Só que diferentemente dessa cena, onde a Lucy está controlando a passagem do tempo com as suas mãos, nós nos sentimos sem poder de atuar, porque afinal a gente não tem controle sobre os fatos. Mas nós temos controle sobre a forma como nós reagimos aos fatos. E isto nos dá um protagonismo, a chance de nós sermos protagonistas da nossa própria história. O mundo VUCA, expressão que foi criada no final dos anos 70 na Academia de West Point, nos Estados Unidos, justamente para denominar esse mundo pós-Guerra Fria, ele veio para ficar. As variáveis que são tão bem sintetizadas por esta expressão, elas estão cada vez mais presentes em nossa vida, né? A volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade. Todas essas mudanças implicam que nós enfrentaremos cada vez mais desafios, e não só desafios técnicos, como lidar com a inteligência artificial, lidar com o mundo digital, mas sim, as mudanças estão vindo acompanhadas cada vez mais de desafios adaptativos. O que são, afinal, os desafios adaptativos? São aqueles desafios para os quais a gente não tem uma única resposta, não tem uma resposta certa. Nós temos que descobrir, co-criar essas respostas, e elas requerem mudança de mentalidade. Então, para a gente implementar um novo modelo de negócio na era digital, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, não só a nossa, como também influenciar a mudança dos nossos times e da nossa organização. E a gente não sabe exatamente que caminho vai seguir, a gente tem que co-criar isso junto com a nossa equipe e com a nossa organização. Ou vocês acham que diante de tantas mudanças e tão frequentes, nós podemos nos dar o luxo de continuarmos sempre os mesmos? É claro que não. Nós também temos que mudar, temos que permanentemente nos tornarmos melhores versões de nós mesmos. E agora, muitos de vocês podem estar pensando, mas Virgínia, nossa personalidade não muda. Ao longo da nossa vida, nós vamos adquirindo mais competências, mais experiências, novos conhecimentos, mas a nossa essência não muda. Pois eu digo para vocês que a neurociência e a teoria de desenvolvimento de adultos comprovaram, através de estudos, que os adultos podem e devem mudar. Se vamos viver 120 anos nessa era da aceleração, imagine quantas vezes não teremos que mudar. Para aqueles que gostam muito dessa história da essência, eu digo para vocês, a nossa essência é muito difícil de nós alcançarmos, porque ela está recheada de coisas que não são nossas. Vem do nosso ego, vem da pressão da sociedade, vem da pressão dos nossos pais, a pressão dos nossos chefes, dos nossos amigos e da nossa sociedade. Então, nós mudamos sim, e devemos mudar a nossa própria personalidade para nós podermos sermos úteis e eficazes no mundo atual. Eu mesma, ao longo da minha trajetória profissional, mudei diversas vezes. Comecei minha carreira como executiva. Nessa época, eu resolvia problemas e exercia mais um poder hierárquico.
Quando abri o meu próprio negócio, uma empresa de consultoria de planejamento de desenvolvimento de mercados, eu comecei a atuar mais como uma facilitadora. Exercia mais um poder influenciador. Hoje, trabalhando cada vez mais com o desenvolvimento de adultos e de líderes e ajudando as organizações em seus processos de mudança de cultura e de modelos de negócios, eu sou cada vez mais um instrumento facilitador de processos de transformação. Eu ajudo as organizações a ampliarem suas perspectivas, a terem novos insights. Estou exercendo cada vez mais um poder transformador. Formas de pensar e agir que nos levaram ao sucesso até este momento dificilmente nos conduzirão ao sucesso no futuro, né? Principalmente nesse mundo que está mudando constantemente. Vamos a um exemplo simples que todos nós conhecemos. Digamos que um técnico acabou de ser promovido a gerente. Ele provavelmente foi promovido porque era o que mais conhecia sobre aquele expertise, porque era muito bom em executar, em fazer as coisas acontecerem. Se ele continuar fazendo, sendo aquele que mais conhece do assunto, ele provavelmente não será um bom gerente. Agora ele vai ter que entender de gente, vai ter que saber como inspirar as pessoas. Isto é uma mudança e tanto para quem está acostumado a fazer e ser reconhecido pelo fazer. E envolve uma mudança de mentalidade e, por consequência, de comportamento. Ele vai ter que aprender que o valor dele não está mais em fazer, mas sim em facilitar o trabalho dos outros. Esses dias, um senhor de 65 anos, dono de uma empresa de médio porte, num curso meu, ao fazer a dinâmica do mapa de imunidade à mudança, disse para mim que o objetivo dele de mudança de mentalidade é que ele queria se permitir ficar mais tempo com a sua família. E então eu questionei, bem, afinal, por que você não fica mais tempo com a sua família? E ele me disse, bem, porque ninguém faz nada melhor do que eu dentro da empresa. Eu fiquei curiosa, né? E de certa forma senti uma certa empatia. Imagine o peso desse senhor, né, de achar que ele é o que faz melhor tudo em sua empresa, né? Uma vida pesada, sem dúvida. Eu sentei ao lado dele e, com curiosidade, perguntei, bem, o senhor tem certeza disso? O senhor quer dizer que em nenhum momento da sua vida, na sua empresa, um filho seu, uma filha sua ou um funcionário o surpreendeu? Trouxe uma nova ideia, uma ideia que você ainda não tinha pensado? E então ele pensou um pouco e me disse, pois é, Virgínia, eu acho que eu estou arrumando justificativas para me sentir necessário dentro da minha própria empresa. Viram a importância de mudarmos a nossa mentalidade para alcançarmos os nossos objetivos? Tanto o nosso técnico não vai se tornar um bom gerente se ele não mudar a mentalidade dele do fazer para inspirar, como também o nosso amigo senhor de 65 anos não vai conseguir ficar mais tempo com a sua família se ele também não perceber que os outros fazem sim, às vezes, melhor do que ele. Essa competência de aprender a mudar, ela é chave, né? Ninguém nos ensina isso ao longo da vida. Ninguém aprendeu isso na faculdade, ou mesmo na vida, ou mesmo em treinamentos dentro da empresa. Nós temos hoje em dia muitos treinamentos que fazem condicionamento ou que são motivadores, mas que poucos ainda que promovem a mudança de mentalidade e, por consequência, de nosso comportamento. A boa notícia é que há novas ferramentas para isso. O professor Robert Kegan, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, criou toda uma teoria, a teoria de desenvolvimento de adultos, e este ano, inclusive, ele ganhou o prêmio Tribeca de Inovação Disruptiva pelo seu trabalho, justamente por sua contribuição na criação de abordagens e ferramentas que contribuem para que o adulto evolua em termos de mentalidade e comportamento. Atualmente, eu sou a primeira e, por enquanto, a única brasileiro com a certificação pelo instituto dele, o Instituto Mindset at Work, que fica em Boston, nos Estados Unidos. Eu tenho uma certificação específica para ajudar tanto pessoas como organizações nesta questão de mudança de mentalidade, de cultura e de modelos organizacionais.